Olá, seja bem-vindo ao Academia que começa agora. O programa de hoje vai falar sobre a participação da sociedade civil nas políticas de segurança e de direitos humanos dos conselhos nacionais. Como será a atuação dos movimentos sociais nessas áreas? De que forma essa atuação pode influenciar na criação ou melhoria de políticas de segurança e de direitos humanos? A pesquisa discutida hoje aqui é do doutor em Direito, Estado e Constituição, Fernando Antunes. Criminologia e movimentos sociais. A participação da sociedade civil nas políticas de segurança e de direitos humanos dos conselhos nacionais. Tese de doutorado apresentada como requisito para obtenção do título de doutor em Direito, Estado e Constituição ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília. Orientadora, professora doutora Ela Vieco Volkmer de Castilho. De acordo com os últimos dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017, 61 mil foi o número de mortes violentas registradas no Brasil em 2016. Aproximadamente 25% a mais do que na Guerra da Síria, no mesmo período, segundo o Observatório para Direitos Humanos da Síria. O combate à violência e a garantia à segurança pública é um dever do Estado. Mas é também de responsabilidade da sociedade, como está previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Os movimentos sociais e a sociedade civil têm papel fundamental para a solução deste problema. E para debater este assunto estão aqui Ana Cláudia Camuri, doutora em Psicologia Social, e Roberto Veloso, doutor em Direito Penal. Obrigada pela presença de vocês, professores, aqui na Academia. E obrigada também, Fernando, a você por ter trazido a sua pesquisa aqui para a Academia. Que agradeço o convite. Fernando, nós vimos na reportagem exibida alguns números alarmantes. E no finalzinho da reportagem, eu cito que é dever da sociedade participar também desse movimento, né? Mas a realidade, assim, nua e crua, a sociedade participa mesmo ou a sociedade tem no imaginário que é um dever somente do Estado? Sim, esse imaginário existe, né? Tanto que o objetivo da minha pesquisa foi analisar uma experiência concreta que acontece de institucionalização da participação dos movimentos sociais, da sociedade civil, que foi, em 2009, a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, né? Que é um movimento, as conferências nacionais, desde as conferências da saúde, ainda na época de Getúlio Vargas, enfim, conferências nacionais de assistência social, né? De outras áreas, que incorpora essa dinâmica de participação e de interação entre sociedade e Estado. E no caso da segurança, essa primeira conferência, ela traz a participação também dos trabalhadores do campo da segurança. Então, é um espaço interessante de formulação e de diagnóstico de quais são os caminhos aí de atuação no campo da segurança. Bom, e o que te chamou a atenção nesse assunto para que você escolhesse esse tema de pesquisa, né, e esse recorte também, porque você analisou um período específico, né, então eu queria que você contasse para a gente a sua proximidade, de fato, com o assunto. Eu trabalhei no Ministério da Justiça em 2009, né, na Conferência Nacional de Segurança Pública, então foi a partir dessa experiência profissional que eu tive a iniciativa de utilizar esse tema como um objeto de pesquisa, né. Eu participei da coordenação executiva, né, então eu tive contato com a organização, com funcionamento, com diálogo entre esses atores e participei em 2009, em 2010, após a primeira Conferência Nacional, uma consequência imediata da realização da conferência é a reestruturação democrática do Conselho Nacional de Segurança Pública, que a partir de 2010 começa a ter um processo eleitoral que habilita entidades de âmbito nacional, né, de sociedade civil, de trabalhadores do campo da segurança e de gestores do governo. Então, a experiência profissional foi fundamental aí para utilizar como base de pesquisa na Universidade de Brasília. Claro. A sua pesquisa é baseada na atuação dos conselhos nacionais e eu queria que você falasse um pouquinho sobre limitações e fragilidade desse tema. Na verdade, eu utilizei uma comparação entre o Conselho Nacional de Segurança Pública, que era um conselho que vem da década de 90, mas que ele é reestruturado democrático somente em 2010. Então, é um conselho que a gente pode dizer relativamente novo,
né, em termos de política pública, comparado a outros conselhos, e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é um conselho também interessante porque ele é criado em 64, né, um mês antes do golpe militar, e é um conselho dos mais antigos no país. Ele tem momentos de maior funcionamento e menor funcionamento, mas ele é importante historicamente para o direito no Brasil, porque ele tem um papel de demandas jurídicas que vão ser levadas ali, demandas de políticas públicas. Então, ele era um conselho interessante para fazer essa comparação de um conselho mais antigo, né, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, com o conselho mais atual, o Conselho Nacional de Segurança Pública. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele passa por uma reestruturação democrática também em 2014, por uma lei que muda esse processo eleitoral. Então, o objetivo foi examinar essa trajetória de funcionamento a partir de uma pesquisa qualitativa, entrevistando esses atores, né? Os representantes dessas entidades de trabalhadores, do governo e da sociedade civil e dos movimentos sociais nos conselhos. Em termos de fragilidade, o que a gente percebe é uma coisa inerente a essa ideia de participação, que é até que ponto o Estado vai dar autonomia para esse conselho funcionar. Em que medida ele vai ter autonomia em termos administrativos, de recursos, em que medida ele vai ser forte institucionalmente a ponto das resoluções dele deverem ser observadas pelo Estado. Então, esse grau de institucionalização vai depender muito de que autonomia e de como o Estado vai garantir que esses conselhos atuem. Naturalmente, isso tem influência também no campo dos direitos humanos de organismos internacionais. Tem uma pressão, né, tem recomendações da ONU para ele ter uma maior ou menor autonomia em determinado tema, mas o interessante e o ideal é que ele tenha autonomia e, de fato, possa fazer esse controle social das políticas públicas do Estado. Ok. Vamos agora à participação dos nossos debatedores. Vou começar com a professora Ana, por favor. Fernanda, eu queria te parabenizar, o seu trabalho é excelente. Eu acho que você teve um trabalho hercúleo de analisar toda aquela documentação que normalmente não chega ao conhecimento do público, né? Fica restrita às autoridades ou os movimentos que participam. Então, você, de alguma forma, torna realmente acessível à população o que acontece nessas instâncias. Então, eu acho que esse é um dos primeiros méritos, né, que você tem de ter tido, né, essa disponibilidade de pesquisar isso. E gostaria de te perguntar, em algum momento do trabalho você menciona que os movimentos sociais e a sociedade civil deveriam explorar canais alternativos de participação e intervenção nessas temáticas, né? Eu gostaria que você me explicasse melhor o que seriam esses canais alternativos, que não só esses espaços institucionalizados. Em termos de canais alternativos, é um pouco como esses movimentos atuam no cotidiano, né? Na verdade, desde um trabalho de pesquisa, que esses grupos também promovem no âmbito acadêmico, nessa produção de dados, né? Os dados levantados aqui foram produzidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um dos órgãos que compõem o CONASP, né? E participaram da conferência, enfim. Então, os canais alternativos vão desde dessa produção de dados, né? Produção de conhecimento no campo da segurança, até esse papel mais efetivo de controle, de atuação em política pública, né? E o que é interessante dos conselhos é a heterogeneidade. O perfil é muito distinto das entidades que participam. Então, se a gente tem coletivo de entidades negras, a ABGLT, Associação de Gays, Lésbicas, Travestis, enfim, pastoral carcerária, que atua no sistema carcerário, dialogando com o conselho de oficiais da Polícia Militar, com delegados, com gestores, magistrados. E, então, esse é um espaço muito rico de produção, de interação, de formulação de política. Né? E no campo alternativo é o trabalho que essas entidades atuam de controle social mesmo, de fiscalização da execução penal, da fiscalização de um trabalho pontual no âmbito local mesmo, né? De conselho municipal de segurança ou fora da institucionalidade, do diálogo com uma determinada vara de execução penal local. É assim que esses órgãos atuam. Né? Professor Roberto. Eu também parabenizo o Dr. Fernando Antunes pela sua pesquisa. De fato, a pesquisa ela desvenda duas instituições ou dois órgãos que permanecem
vamos dizer assim, escondidos para a maioria da população. A maioria da população não sabe sequer da existência do Conselho Nacional de Segurança Pública e do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Portanto, o seu trabalho ele é muito rico nesse sentido, de trazer à lume a discussão sobre dois órgãos importantíssimos que têm a participação popular como seu cerne. Mas eu gostaria que o ilustre o doutor Fernando, discorresse sobre um assunto que eu acho importante a respeito da federalização da segurança pública. Nós vemos assim um clamor para que tudo se federalize, mas não seria o caminho inverso o adequado, ou seja, que nós dessemos atenção de fato à municipalização da segurança pública, que no município fossem discutidas as alternativas para nós termos uma solução para a elevada criminalidade que nos atinge? Eu agradeço, doutor Roberto, a pergunta. E a pergunta é interessante e, inclusive, no Conselho Nacional, né, por mais que seja um espaço federalizado, de âmbito nacional e que congrega entidades que têm uma projeção nacional, ela tenta privilegiar também os aspectos locais. Tanto que a primeira resolução, a primeira recomendação, o primeiro debate mesmo formal do CONASP em 2010 é a discussão da ampliação do papel do município na segurança pública. Inclusive as guardas municipais, a organização de guardas municipais participa do conselho, gestores que têm essa visão de que o município tem que ter um protagonismo, que pode ser um espaço a ser melhor explorado nesse campo da segurança. Então, é muito nítido, tanto no Conselho Nacional de Direitos Humanos quanto no CONASP, que tinha uma preocupação de estimular os conselhos estaduais, isso aí também é uma demanda da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, fortalecer conselhos estaduais e municipais para você criar fóruns regionais de discussão de temas que são específicos, muitas vezes. Aproxima, né? É o primeiro passo para a aproximação da população. Sim. Fernando, vou te pedir licença agora, pedir licença também aos nossos debatedores, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco, é rapidinho, não saia daí. A Academia está de volta hoje falando sobre a relação entre a sociedade civil e as políticas de segurança pública e direitos humanos. Voltamos então com a participação da professora Ana, por favor. Professor, eu gostaria que você comentasse um pouco quais eram as principais demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil nesse período que o senhor analisou. Bem, em termos de demandas, assim, como eu disse, a diversidade de entidades que compõem esses espaços, as conferências e os conselhos, traz também uma diversidade de demandas. A gente tem, como eu falei anteriormente, grupos do movimento negro, grupos do movimento LGBT, grupos de mulheres, organizados em torno de defesa de direitos das mulheres, grupos que trabalham no âmbito acadêmico e também na produção de conhecimento, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Conselho de Direitos Humanos da OAB, população em situação de rua, pessoas que trabalham pautas diferentes. Então, tinham demandas diferentes. Algumas demandas interessantes, a discussão sobre o autos de resistência, como a polícia tem usado os autos de resistência e como reduzir isso, como uma delegacia ou como as instituições policiais podem melhorar o atendimento para pessoas LGBT em situação de violência, enfim. Todas essas demandas apareceram no Conselho, tanto em transformações de política criminal no âmbito legislativo, quanto também voltadas para os órgãos de segurança pública. A discussão também do extermínio da juventude negra, do alto índice de homicídios contra jovens negros, foi uma pauta que surgiu no Conselho, o coletivo de entidades negras trazia essa pauta. Discussões mais abrangentes, como o desastre em Mariana. Tudo isso são questões que o Conselho trata no âmbito das reuniões e que busca aí pressionar os órgãos públicos para ter uma resposta e um retorno. Então, as demandas são bem interessantes, isso aparece tanto nas entrevistas que o trabalho fez, quanto também nos documentos oficiais do Conselho, na produção de ata de reunião, resoluções, recomendações. Está expresso aí essa diversidade
que unifica, de certa forma, a segurança pública e uma pauta voltada para a defesa de direitos. Ok. Professor? Aproveitando justamente a sua última fala, Fernando, eu verifiquei que há uma interação entre o Conselho Nacional de Direitos Humanos com o Conselho Nacional de Segurança Pública e que os movimentos sociais, na maioria das vezes, se preocupam muito mais com a vítima, ou seja, a vítima do sistema de segurança. Então, seriam vítimas do sistema de segurança os negros, os gays, as lésbicas, as mulheres. Você acha que, dentro desse estudo, há uma tendência para uma proteção à vítima, no caso do sistema de segurança, das ações do sistema de segurança? Essa preocupação desses grupos, né, naturalmente que está relacionado à pauta em que eles atuam. Mas o espaço do Conselho também, das conferências, é interessante porque permite, muitas vezes, esses grupos também tomarem contato com outras demandas, né, de entender, por exemplo, qual que é a pauta do policial militar, o que ele quer, o que é possível fazer para aprimorar a atividade policial em termos de carreira mesmo, de discussão de jornada, de aprimoramento salarial das categorias policiais, o que pode aprimorar a atividade dos agentes penitenciários. Então, tem um espaço de troca muito interessante que acaba também sensibilizando alguns movimentos para demandas que muitas vezes eles não conheciam, que estava fora da realidade de atuação dos movimentos, seja ele negro, LGBT. Então, tem um espaço de transformação e de interação importante, né? Quando o movimento social toma contato com demandas profissionais, enfim, e demandas também do gestão, né? Do gestor trazer uma realidade que muitas vezes vai limitar ou vai ampliar o que esses movimentos reivindicam. Do ponto de vista da alta criminalidade que nós temos no Brasil, até mesmo comparando com países que estão em guerra, como é o caso da Síria, e nós temos aqui 61 mil homicídios anuais. Isso é um número bastante expressivo e foge às raias do razoável. Seria uma alternativa para essa diminuição, ou seja, para nós diminuirmos a criminalidade, nós trazermos para o município a segurança pública, como nós tivemos experiências exitosas aqui na América do Sul, no caso de Medellín e de Bogotá, que saíram das cidades mais violentas do mundo e hoje a taxa de homicídios está controlada? Sim, e é interessante que a partir de 2009 tem uma preocupação em discutir alguns territórios da paz, né, que são políticas mais municipais e locais voltadas justamente para a redução de homicídios em locais que você percebe que tem um número muito alto de homicídios, né? Se não me engano, Guajuviras, na região metropolitana de Porto Alegre, em Canoas, foi uma que teve uma redução muito grande. Lauro de Freitas, na Bahia, salvo engano. Então, tem essa preocupação de você ter esse mapeamento de quais são os locais onde tem um índice grande de homicídio e investir em políticas de redução locais, né? Isso é uma política exitosa mesmo, como o Dr. Roberto citou, em países como a Colômbia, enfim, que investiram nesse caminho. Isso foi discutido também no âmbito do Conselho e na redução do homicídio é uma preocupação constante também dos movimentos sociais, muitas vezes também por serem vítimas, enfim, dessa violência. Agora, aqui no Brasil, ainda tocando em relação à questão dos homicídios, há um dado atrelado a esse que é também extremamente preocupante. É a taxa de impunidade em relação àqueles que praticam esses crimes. Segundo o CNJ, nós temos uma taxa de julgamento de apenas 10%, por volta de 10% desse total. Ou seja, o Brasil ele vive esse paradoxo. Nós temos uma alta taxa de presos, ou seja, a terceira ou quarta população carcerária do mundo, e ao mesmo tempo temos essa alta taxa também de impunidade. Como nós poderíamos conciliar essas duas coisas? Isso é uma discussão que aparece também nas entrevistas, né, com as entidades, com os representantes que eu mapeei no trabalho, porque é isso, você tem um alto índice de encarceramento
de pessoas que muitas vezes poderiam ter outro tipo de pena, né? Você prende muito e prende mal, você prende pequeno traficante, prende furto e crimes de baixo potencial ofensivo e uma baixa resolução de homicídios, né? Isso era uma demanda muitas vezes também das próprias entidades policiais que demandavam aprimoramento de polícia técnica, de perícia, de recurso para esclarecimento de homicídio. Então tinha essa pauta vinha também das instituições policiais e de uma demanda por maior recurso para facilitar o esclarecimento de homicídio, que é justamente o problema que o senhor está colocando e que é interessante. Fernando, o professor falou em alta taxa de presos, em alta taxa de impunidade. E eu queria te perguntar se a questão da ressocialização também pode ser modificada com a municipalização da segurança pública. Você acha que reflete também no processo de ressocialização? Tem iniciativas interessantes locais de ressocialização no âmbito de várias estaduais, municipais, mas a questão do encarceramento em massa, né, que é uma denúncia que também essas entidades fazem, é um pouco incompatível com a tentativa de ressocializar, né? Quando você prende muito e superlota penitenciários, como a gente tem visto nos últimos anos, você favorece justamente a organização do crime em facções, enfim, porque você está prendendo pessoas que não necessariamente precisariam ser presas. Então, isso impacta diretamente na ressocialização. Porque a reincidência é muito alta também, né? Falando em taxas, né? A reincidência também é muito alta. Professora. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Nesse período que você analisou todos os discursos, as documentações dos dois conselhos, a discussão em torno da militarização da segurança pública, da entrada de forças especiais, militares ou das próprias forças armadas em intervenções, em situações de rebeliões, por exemplo, nos presídios, era um assunto que aparecia, que era discutido? Sim, isso apareceu nos dois conselhos, né? Tem um diagnóstico tanto dos movimentos sociais, de parte dos movimentos sociais, sociedade civil e das instituições policiais de que não é interessante você usar, né, as Forças Armadas para essas operações, principalmente urbanas, né? E isso aparece no Conselho Nacional de Direitos Humanos, uma reação e uma crítica ao uso das Forças Armadas nas rebeliões penitenciárias que ocorreram em 2016. Então, isso aparece, sim, e tem uma manifestação do Conselho contra o que seria uma distorção do uso das Forças Armadas nessas operações. Inclusive, isso não é consenso nem entre os próprios, né, comandantes das Forças Armadas, né? Acho que isso seria uma desvirtuação Alguns entendem que isso seria uma desvirtuação do uso dessas forças. Ok. Professor? A discussão ela está muito interessante, de fato. A questão da segurança pública, dos direitos humanos, permeia toda a nossa sociedade. E quando se fala em direitos humanos, é preciso também se falar nos direitos humanos de quem está preso. E hoje nós vemos as facções criminosas dominando os presídios. Isso é uma preocupação do Conselho Nacional de Segurança Pública e do Conselho Nacional dos Direitos Humanos? O tema carcerário, ele perpassa a atuação dos conselhos, né, tanto de direitos humanos quanto de segurança pública. No início da pesquisa, eu tinha como objetivo analisar também o CNPCP, né, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas optei por restringir aos dois conselhos justamente pelo volume de material, mas essa discussão né, principalmente a denúncia dos movimentos e de entidades sobre o encarceramento em massa, está relacionado diretamente ao aumento das facções no âmbito prisional. Isso aparece também como dado, né, e nas entrevistas. Fernando, e a que conclusão você chega com o seu trabalho? Bem, o trabalho, como ele está restrito ao período de 2009 a 2016, né, ele é como se fosse uma fotografia desse período de tempo, né? Então, ele tem limitações também de momento. Mas o que é interessante é perceber como esse espaço, tanto de conferência, né, que traz aí o que está regulamentado constitucionalmente no artigo 144, trazer a sociedade para debater e para participar do tema da segurança, e a vitalidade de se fomentar esses espaços periódicos, né, de diagnóstico, de formulação de ação de forma coletiva e conjunta, mas também tem o lado ruim de você perceber a fragilidade institucional desses espaços, justamente porque os governos muitas vezes têm receio de dar uma autonomia administrativa e institucional para esses espaços, né? Porque são espaços que muitas vezes o governo quer ter um controle e não é esse o objetivo, né?
Se você fala em controle social de política pública, em participação social, você tem que dar um mínimo de autonomia para esses órgãos poderem atuar e poderem fiscalizar como o Estado está aplicando seus recursos, como o Estado está formulando suas políticas e como o Estado está, ele mesmo, cumprindo a lei. Se o Estado está cumprindo a lei de execução penal, o Estado está cumprindo as normas internacionais, enfim, no âmbito de segurança prisional. Então, o papel desses movimentos é fiscalizar. O trabalho, ele traz uma síntese dos pontos positivos, né, de fomentar esses espaços, de garantir autonomia para conselhos, de realizações periódicas de conferência, né, justamente para suprir o déficit da democracia representativa, né? A democracia representativa tem limitações e a gente tem que estimular forma de democracia participativa que tem êxito em outras áreas, como a saúde, assistência social, enfim, que são conselhos e conferências mais estruturadas e antigas. Bom, já que você falou em periodicidade, eu aproveito para te perguntar se as conferências nacionais, elas têm sido realizadas com uma periodicidade razoável. E o que poderia mudar se fossem realizadas, caso não estejam sendo? A segunda conferência ela foi uma promessa que não aconteceu, ela deveria ter sido realizada num período após a primeira conferência e isso não ocorreu de fato. Tem uma expectativa de que ela aconteça e a grande ênfase aí que tantos movimentos quanto as categorias profissionais e mesmo gestores, né, têm dessa situação é que isso deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo. Você não pode condicionar isso ao sabor político de quem está no poder no momento. Isso teria que ser uma coisa que deveria existir uma autonomia para que isso ocorresse de forma periódica, sem precisar de uma intervenção ou de uma indução estatal. Bom, e o seu trabalho fala da participação social, chama, né, a gente para essa ação. E eu, como cidadã, aproveito para te perguntar, como a gente pode participar desses conselhos? Como a gente pode estar mais presente? Qual é o caminho? Os conselhos, eles têm, né, sites, enfim, e é possível verificar as entidades que fazem parte desses conselhos, né? Um caminho é se incorporar, enfim, ou participar de alguma entidade que já compõe o conselho, né? Porque os critérios de participação nesse conselho, justamente por serem nacionais, eles são mais rígidos, né? Tem que ter entidades que têm um trabalho já consolidado na área, tem que ter uma atuação nacional em mais de 3, 4 estados, depende do edital de eleição, mas eles têm canais de participação, né, de ouvidorias, de receber denúncias, de pedir encaminhamento de determinadas questões, né, mesmo violações locais. Então, a interação com esses órgãos que já fazem parte do Conselho é um primeiro caminho, né? E os sites disponibilizam atas, tem uma transparência ali das discussões que são realizadas nesses espaços, se reúnem periodicamente. Então, o primeiro contato talvez seja com as entidades que já fazem parte desses conselhos nacionais. Só o fato de acompanhar já é um grande passo, né? Sim. E também ficar de olho nas representações locais, né? Existem outras entidades também que as pessoas podem procurar e fazer o seu papel. Sim. Tá bom, Fernando. Te agradeço pela sua participação aqui no Academia. Muito obrigada. Parabéns pela sua pesquisa e pela contribuição. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada também a vocês, debatedores, professora Ana e professor Roberto. Eu agradeço muito essa oportunidade que nos é dada, porque o assunto é instigante, bastante atual e para mim foi uma honra participar. Para mim também foi uma honra, eu não entendia tanto dessas temáticas, aprendi com o professor Fernando, então eu que quero agradecer. Uma discussão extremamente necessária, né, professores? E o Academia chega ao fim. Lembre que a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e aproveite também para dar uma sugestão de tema. É só mandar um e-mail para academia@stf.jus.br. Você segue com a nossa programação. Até a próxima!